Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 16 de março, o segundo domingo da Quaresma, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com São Lucas, lá no seu capítulo 9, versículo do 28 ao 36. Jesus, tendo tomado consigo Pedro, João e Tiago, subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto mudou, e sua roupa tornou-se de um branco deslumbrante. Eis que dois homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, e tendo aparecido na glória, falavam do êxodo dele, que haveria de consumar-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele caíam de sono, mas, tendo acordado completamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes se afastavam dele, disse Pedro a Jesus: Senhor, é belo para nós estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto falava isso, uma nuvem os encobria. Ao entrarem na nuvem, ficaram tomados de temor. E da nuvem veio uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouvi-o. Meus irmãos, segundo domingo da Quaresma, nós somos chamados a encontrar-nos com Deus na montanha, lugar da transfiguração, o lugar que nos inspira paz e plenitude, o lugar que nos aproxima de Deus. É palco de grandes revelações do Senhor ao longo da história de Israel. Encontrou-se com Deus na montanha exatamente Moisés e Elias na Antiga Aliança. E agora, nesse momento especialíssimo, o encontra na transfiguração. É importante para aprofundar uma intimidade e reatar a aliança com ele. Deus, antes mesmo de firmar sua aliança com Israel, ao libertar do Egito, faz uma aliança com Abraão, conforme a primeira leitura, que é Gênesis capítulo 15, versículos 5 ao 12, 17 até o 18. Ora, já de idade avançada, sem descendência e sem terra, ele acredita nas promessas do Senhor. Deus se manifesta no fogo e passa pelos animais cortados. Abraão também deveria atravessá-los, como prescreve o modo antigo de se fazer uma aliança, mas não o acompanha. Cai em um sono profundo, abandona-se e confia no Senhor, que é sempre fiel à sua aliança. Deus também se manifesta a Paulo. Ora, a segunda leitura, Filipenses, capítulo 3, versículo 17 e capítulo 4, versículo 1. Não somente a glória da ressurreição, mas também a ação contínua do Espírito Santo provocam no apóstolo a certeza de buscar o céu. Vencendo a morte e assumindo o seu corpo glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo também transformará cada um dos seus. Por isso, é preciso manter-se firme nele, conforme São Paulo Apóstolo nos ensina na segunda leitura. Antes mesmo do mistério pascal, Cristo já apresenta mostras da glória futura. Seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, serão testemunhas dessa experiência. A testemunha antecipada da ressurreição. A testemunha que coloca ele em corpo glorioso para afirmar a fé daqueles, porque o que viria logo depois era a morte e morte de cruz. Ora, para que eles não desanimassem, para que eles não corressem, para que eles não abandonassem. A mudança esplendorosa da fisionomia de Jesus
em sua oração, lembra o rosto de Moisés transformado em glória na descida do Sinai. Lá também Elias experimenta a manifestação de Deus em uma brisa suave. Os dois, símbolo da lei e dos profetas, conversavam com Jesus, o que remonta à vida gloriosa do Messias, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 22. Eles tratam do sofrimento e da morte de Cristo, a exemplo deles, que também sofreram provações e perseguições na condução de Israel. Como que numa visão, no tempo Cronos e Kairos, nessa interface, eles se encontram com Jesus. Os discípulos despertam do sono ao verem sua glória e querem permanecer nela, propondo armar tendas para Jesus, Moisés e Elias. Mas aparece a sombra de uma nuvem toda luminosa, símbolo da presença de Deus Pai na tenda do encontro, conforme Êxodo capítulo 40, versículo 35. A voz de Deus ressoa e testifica a missão do Filho, que deve ser escutado e seguido pelos discípulos. Não mais com Moisés e Elias, mas sozinhos com o Mestre. Devem seguir confiantes em sua palavra e continuar sua missão. Busquemos hoje, meus irmãos, o Senhor todos os dias, na montanha, que nos deixemos ser transfigurados por Ele. Deus abençoe você, para que, cheio do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 27: o Senhor é minha luz e minha salvação. Grande abraço, muito obrigado. Se inscreva, curta e compartilha.